Olá, amados, graça, paz, prosperidade a todos vocês, boa noite, e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês, que vocês tenham tido uma semana abençoada na presença do Senhor, com familiares. Nós estamos aqui mais uma vez para iniciar nossa aula, Batalha Espiritual nível 2, cada vez apertando mais. Deixo a minha saudação a todos os amados irmãos desse Brasil imenso, desse Brasil que não tem dimensão, né? Perde para somente 3 ou 4 nações em termos de tamanho. Se eu não me engano, Estados Unidos, Rússia, China, Canadá. O Brasil deve estar em quinto ou em sexto lugar em dimensão geográfica. Então é um país imenso. Então deixo a saudação apostólica, a saudação do apóstolo Paulo, também a saudação judaica que Jesus dava aos seus. Isso aí, então, entre quinto e sexto lugar. Valeu, Davi. Então, graça, paz e prosperidade. Shalom, Adonai. Shalom, Lahem. Deus abençoe vocês. Voltando aqui, uma aula poderosa. Antes de nós falarmos, inclusive, da nossa aula, né, deixando esse abraço para esse Brasil que eu acabei de falar, do Iapoque ao Chuí, lá do norte, nosso extremo norte, até o extremo sul, onde temos irmãos queridos que nos acompanham o curso, acompanham toda essa engrenagem que a gente tenta explicar. Então vamos mandar um abraço para todas as regiões, norte, nordeste, centro-oeste, sul, sudeste, países que cabem nesse país aqui chamado Brasil, né? Cidades que cabem em 3, 4 países na Europa. Então eu quero louvar a Deus por essa nação maravilhosa que está começando uma transição de tempo novo, né, gente? Tempo novo. E nós estamos aqui justamente para estudar a palavra de Deus. Antes de falarmos de qualquer coisa, a aula de hoje é feitiços e bruxaria moderna. É bruxaria mesmo, não é plural, tá, gente? É feitiços no plural e feitiçaria moderna. Bruxaria moderna, perdão. Mas antes de tudo isso, queridos, vamos orar. Eu quero primeiramente pedir a vocês intercessão pelo nosso querido irmão Daniel Mastral, escritor, um homem que tem um testemunho desde os anos 2000, li alguns livros dele lá naquele tempo atrás. Eu era um evangelista, um pregador aqui na Baixada Fluminense, saía pelos presídios, fazia trabalhos no morro, estava consolidando meu ministério de libertação e batalha espiritual aqui no Rio de Janeiro, e já li algumas coisas, né? Eu lembro do Filhos do Fogo e Guerreiros da Luz, alguma coisa assim que eu me lembro. Tinha esses livros aqui, até doei para alguém, ou deixei com a minha irmã, alguma coisa assim. E os irmãos devem ter sabido do ocorrido com o nosso amado irmão. Então, peço muita oração pela vida deles, pela vida do casal dele, da sua esposa. Não é fácil perder um filho com 15 anos, eu tenho um filho de 15 anos, mas da forma que foi, peço que não haja julgamento, nem tentativa de teologizar questões, né, que não vale a pena no momento. O momento de lucidez é nosso, de quem está passando a perda é muito complicado. Então, em nome de Jesus, peço a vocês que haja oração pela vida dos nossos amados irmãos. Esse é o momento da igreja se mostrar igreja e se unir em, muitas vezes em gratidão, mas também em clamor pela vida das pessoas que estão necessitadas nesse momento das consolações do Espírito Santo de Deus. Tá bom, queridos? Em nome de Jesus. Mais uma vez deixo o aviso aos irmãos, não respondo durante a live, isso aqui é uma live, eu não tenho como parar para responder todas as dúvidas, questionamentos e principalmente perguntas que não tem nada a ver com a matéria, perguntas que vêm de outra, curiosidades. Existe o disco voador, a Terra, eu não vou nem dar muita ideia para essa questão de Terra plana ou redonda. O demônio tem olhos azuis, essas coisas. Então, por favor, gente, vamos segurar a onda, tá bom? Vamos participar da aula, porque não vale a pena você ficar estragando. E a matéria, a partir de hoje, ela é muito pesada. Vamos orar então? Pai querido e bendito, eu te agradeço pelo dia de hoje, pelas lutas, pelas guerras, pelas vitórias que o Senhor tem nos dado. Obrigado por nossas famílias, maridos, esposas. Obrigado pelos nossos filhos, obrigado por nossa igreja, pelos amigos, Pai, por aqueles que nós podemos contar com eles. Obrigado porque, apesar das guerras, apesar, ó Deus, de Satanás lutar contra nós, o sistema lutar contra nós, demônios lutarem contra nós, obsessores, encostos, Pai, infelizmente, pessoas também contra nós, o Senhor tem nos dado vitória, tem nos alcançado através da Tua vitória, Pai.
Peço agora por cada aluno, cada irmão, cada inscrito, cada pessoa que segue esse canal. Guarde suas vidas, guarde sua família, guarde seus bens, seus pets, ó Deus, seus bichinhos, suas plantas, seus veículos, Pai, seus eletrodomésticos, sua casa. Guarda o ministério dos pastores, guarda as igrejas, Pai, ser com cada ministério, ser com cada homem de Deus, cada mulher, cada obreiro. Colocamos nossas vidas em Tuas mãos, repreendemos a obra do inimigo nesta hora. Repreendemos todo o ataque do inferno, ataque na terra e ataque no reino espiritual, nos ares, ó Deus, ou nas regiões celestiais. Nos blindamos com o capacete da salvação, com a couraça da justiça, Pai. Ó Deus amado, com a verdade nos nossos lombos. Senhor, nos embraçamos com o escudo da fé, a Tua espada sobre nós e calçamos os nossos pés com o Evangelho, a sandália, o coturno, a preparação do Evangelho, Pai. Se conosco, os Teus anjos, clamamos mais uma vez sobre este lugar. Clamamos os Teus anjos sobre nossas vidas, Pai, e que a verdade prevaleça em todo o tempo sobre nós. Muito obrigado, clamamos pela vida do Daniel Mastral, sua esposa, Deus. Clamamos, ó Deus, pelos corações de seus filhos. Consola-os do luto, Pai. Só o Senhor, não há palavras humanas que possam consolar a perda de um filho, ou mesmo, Pai, de um ente querido. Ser com eles nessa hora, Pai. Muito obrigado pela vida do Teu servo, dos Teus servos que por longos anos têm abençoado a muitas pessoas, a muitas igrejas. Guarda a vida deles, Pai. Guarda, Senhor, em nome de Jesus. Consola-os com todas as consolações que o Senhor tem para nos dar. Muito obrigado. Seja também, ó Deus, com aqueles que estão enfermos agora, acamados, seja com aqueles que estão passando mal, sejam aqueles que estão, ó Pai, sendo bombardeados por setas, por energias ruins, por tudo mais, ó Deus, que vem contra nós. Muito obrigado por Tua graça, por Teu amor, por este veículo. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, queridos. Vamos lá, amados. Vamos estudar então feitiços e bruxaria moderna. Por que eu vou falar disso, pastor? Porque está na nossa aula. Entenda, essa aula, ela na verdade, ela vai ser dividida em 3 blocos. A matéria é muito longa. Eu não tenho como dá-la assim em 3 aulas de 1 hora. Eu não tenho como passar para vocês essa percepção do que é feitiço, bruxaria e, detalhe, feitiçaria. Vamos estudar, hoje nós vamos ver a premissa disso tudo. Hoje nós vamos compreender um pouquinho o que está acontecendo conosco, o que está acontecendo com a igreja, o que está acontecendo com a humanidade. Hoje nós vamos ver como a bruxaria se modernizou. Como assim se modernizou? Sim, veículos novos, como usa novos veículos. Então nós vamos entender como isso nos afeta. Você que quer nossos livros também, está aí rapidamente, só para eu pular esse slide, tá? Nossos livros estão aí para você, você pode pedir no 99210-6828 com a Josiane, 99210-6828, tá bom, gente? Então, nós vamos entender o que é feitiços, o que é bruxaria e por que ela está moderna. O que são esses símbolos? Significa isso? Nós vamos ver isso agora, em nome do Senhor Jesus. Vamos pegar do início de tudo a conceituação. Vamos conceituar o que é isso, o que é feitiços, o que são feitiços e bruxaria. Como é que eu posso aludir isso? Qual é a conceituação? Primeiro, vamos compreender que feitiços são elaborações energéticas, elaborações de pensamentos, elaborações de setas, que a gente chama de setas de alma, agregados, claro, a elementos, que pode ser água, pode ser o fogo, pode ser a terra, pode ser o sangue, pode ser o animal, pode ser o éter, pode ser qualquer elemento a qual o feiticeiro, e aí vou separar o feiticeiro profissional com o feiticeiro natural. Todos nós, quando utilizamos o poder da alma sem autorização do Espírito Santo, já dei várias aulas sobre isso, então você que não sabe, recorra algumas aulas atrás. Toda pessoa que usa o poder, inclusive indiquei livros como do Watchman, que eu tenho algumas restriçõezinhas, mas é questão ideológica. O Poder Latente da Alma, Guerra contra os Santos também, um livro muito bom para você estudar. Então vamos compreender. Existe o feiticeiro natural. Quem é o feiticeiro natural? Somos nós, quando recorremos de poder da alma para conseguir as coisas, depois dizemos que foi Deus que nos abençoou. Ok? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável e não provoca dores. Aí pergunta assim, como é que pode saber o que foi feito com o poder da alma, o que foi feito pelo poder de Deus?
aquilo que o poder de Deus te dá, vai deixando o like aí, queridos, tá bom? Em nome de Jesus, deixa seu like. Você está chegando agora, deixa o like aí. Obrigado. Aquilo que Deus te dá não te provoca dores. Aquilo que Deus te dá não lhe traz aborrecimento. Aquilo que Deus te dá não traz arrependimento. Aquilo que Deus te dá alegria, paz, esperança. Aquilo que Deus te dá glorifica o nome dele. Aquilo que Deus te dá faz com que o nome dele seja exaltado na tua vida. Aquilo que Deus te dá é muito grandioso e faz com que você seja uma pessoa que seja bem vista por aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito a mim. Tomaria o cálice da salvação, cumpriria meus votos diante da congregação. Então, agora, e quando é um desejo que foi forjado na alma? E quando é um desejo que foi minha alma conseguiu? Você vai ter problemas. Você vai comprar um carro, não vai conseguir pagar. Você vai entrar em sociedade, vai ter problemas nessa sociedade. Eu vejo gente, aqui eu vou citar nomes porque eu não sou antiético, mas eu preciso dizer o que é para ninguém falar assim, está dizendo meias palavras. Não, eu não estou dizendo meias palavras. Esse negócio de falar assim, eu morava debaixo da ponte, eu não tinha o que comer, eu não tinha onde fazer minhas necessidades físicas. Aí eu entrei na Universal e agora eu sou um empresário, eu tenho um iate, eu tenho uma Ferrari, eu tenho 3 apartamentos alugados, eu tenho uma casa de praia em Angra dos Reis, eu sou Universal. Me perdoem. Eu queria saber se a pessoa é cristã antes dela ser universal. Se ela fala assim, eu sou de Cristo. Mas a preocupação não é essa, é o marketing em volta de uma situação que usa muito o poder da alma. Milagres? Mas Jesus deixa bem claro, naqueles dias, muitos virão e dirão, Senhor, em teu nome eu curei, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu fiz milagres, em teu nome eu tenho Jesus. Direi abertamente a eles, não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então você vê o que é nisso? Feitiçaria natural. Feitiçaria natural é quando você quer algo muito, mas não pergunta a Deus se Deus quer também muito que essa coisa, esse algo, esse desejo, essa situação venha para a sua vida. E aí você trava uma luta com o Espírito Santo. E no Antigo Testamento a gente já vê isso, essa questão de feitiçaria. Samuel deixa bem claro para ele, Saul, obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que sacrificar. E o ouvir é melhor do que a gordura e a lã do cordeiro, do carneiro. Porque para Deus, rebeldia é como pecado de feitiçaria. Vocês estão entendendo isso? Então vamos compreender, gente, vai deixando o like aí, tá bom, gente? Você que está chegando agora, não esquece do like não, isso ajuda o canal, nos abençoa. Nós estamos aqui no momento aqui de grande construção, depois eu vou pedir licença a vocês para passar um videozinho rápido sobre a igreja aqui no Rio. Estamos levantando aqui um novo templo, um galpão que nós conseguimos e Deus nos abençoou, mas no final, vamos primeiro para a aula que é o mais importante. Então vamos compreender que temos a feitiçaria natural e muitos cristãos praticam, muitos crentes, muitos evangélicos praticam a feitiçaria natural sem o saber. Porque eu, quando não sabia disso, eu achava que tudo que eu orava, tudo que eu mandava, tudo que eu determinava, que tudo que eu dizia para Deus que vai acontecer, eu determino. Se lembra da época eu determino? Então, eu determino, tá ligado? Então, quando a gente entra nesse nível de petição, a gente tem que tomar um cuidado entre o que é ter fé, acreditar em Deus, e realmente configurar um desejo que não vem do trono de Deus. Algo que não venha do Senhor. O Salmo 37, verso 4 e 5 diz assim, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Quando é que Deus concede os desejos do meu coração? Quando eu me agrado dele. O que é me agradar do Senhor? O verso 5 vai responder no contexto hermenêutico. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Aqui você entende, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. É assim que funciona. Quando eu não entrego meu caminho ao Senhor, não confio nele, eu começo a usar o desejo da minha alma. Eu quero aquela casa. Eu quero casar com aquele homem. Eu quero casar com aquela mulher. Eu quero aquele carro. Eu desejo, eu quero em nome de Jesus. Eu fico usando o nome de Jesus. Mas olha só, isso não é fé. Cuidado, porque isso pode ser uma feitiçaria. Você pode estar, infelizmente, incorrendo em feitiçaria. Desejos pela alma. Como a alma não está blindada
como a sua alma não está, infelizmente, muitas das nossas almas não estão fechadas na armadura de Deus, com certeza, desejos inconscientes, a sombra, como diz Carl Jung, vem sobre você, Satanás aproveita isso, e olha, ele tentou Jesus no deserto e falou, está escrito, não vou transformar as pedras em pães, não vou adorar você por causa dos reinos desse mundo, e não vou provar que eu sou Deus. Vai embora, mete pedra aqui, Satanás, não quero você. Você está entendendo? Então, em nome de Jesus, vamos entender o que é feitiçaria. Essa é a feitiçaria natural. Agora, qual é a feitiçaria? O que é? O que eu defino? O que o nosso ministério em Batalha Espiritual define como feitiçaria profissional? Obrigado, Elizabeth. Deus te abençoe. Como definimos a feitiçaria? A feitiçaria são aquelas pessoas que promovem, começam a procurar como se dar bem através de elementos, através de encantos, através de várias situações, ou seja, aquela reza para namorado. Você entra no YouTube aqui, tu vai ver oração para conseguir um marido, oração para conseguir dinheiro, oração para conseguir isso, oração para conseguir aquilo. Aí você tem banhos de ervas para conseguir tirar um mal olhado, banho com pedra, não sei o quê. Então você vê que isso aí já é uma procura pelo feitiço. E as pessoas, você deve ter um amigo, uma amiga que gosta vai numa cigana para abrir para leitura de mão, vai num centro espírita de origem afro para falar com alguma entidade incorporada em alguém, a pessoa é ignorante, infelizmente ela vai. Ela vai lá para receber passes, né? São os passes com charuto, com uma série de coisas, aquelas folhas nas mãos. Então vamos entender, tudo isso é feitiçaria. Isso é feitiçaria, são feitiços. Por que potencialismo? Porque o primeiro estágio da feitiçaria, ele veio no Éden. O homem quando foi criado, Deus o criou para ser imagem e semelhança dele. O que é imagem e semelhança de Deus? Ser divino como Deus. Como diz o Salmo 8. Quando vejo os céus, obra das suas mãos, olho para a terra, olha as estrelas, olha tudo que Deus fez. Eu estou parafraseando o Salmo 8, tá bom, gente? Que é o homem para que te lembres dele? E o filho do homem, ele diz assim, pouco menor que os anjos o fizeste, porém coroado de honra e glória. Qual é a honra e glória do homem? Essa é a imagem e semelhança de Deus. Em Hebreus, o autor diz assim, qual dos anjos ele disse, tu és meu filho, eu te gerei? Não, a nenhum dos anjos, mas foi Jesus, o que encarnou como ser humano. Então vamos compreender que quando o homem cai, induzido por Satanás, ele deixa de ser imagem e semelhança de Deus e passa a ser imagem e semelhança de quem? De Satanás. Por isso que Jesus disse que o mundo inteiro jaz no maligno. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e a mulher criou. Mas aí vem o quê? Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem tocareis. Deus não falou isso, nem tocareis. Isso aqui foi Eva que aumentou. Para que não morrais. Então a serpente disse, mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Olha aqui a serpente, olha aqui a serpente. Nós vamos ver que aqui nasce a feitiçaria. Aqui a mulher, ao aceitar o argumento de Satanás, ao aceitar o argumento da serpente, ela cai, ela troca o poder da dependência de Deus pelo poder da ação humana. Você tem chance de trabalhar debaixo da vontade de Deus ou debaixo da sua ação humana. E muitos de nós, muitos cristãos, têm trabalhado debaixo da própria vontade. Muitos líderes, inclusive, fazem coisas que Deus não mandou. E diz que foi Deus quem mandou, porque por um dado momento parece que foi abençoado, por um dado momento parece que tudo deu certo, mas na verdade Deus não mandou fazer aquilo. Daquela forma, não. E aí a pessoa diz, não, é de Deus que está dando certo. Ah, é? É de Deus que está dando certo? É isso? É assim que funciona? Vamos continuar vendo aqui se eu estou falando besteira ou se realmente é isso que a gente está vendo. Olha aqui. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus dá a você, não procurem imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticam.
Não permitam que se ache alguém no meio de vocês que queime em sacrifício o vosso filho e a sua filha, que pratique adivinhação ou se dedique à magia, ou faça presságio ou pratique feitiçaria. Olha, magia e feitiçaria estão separados. A Bíblia já separa um do outro. Ou faça encantamentos, que é derivado da feitiçaria, que seja médium, ou seja, receba espíritos, que consulte também os espíritos, ou consulte mortos, como a feiticeira de Andor e Saul. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas. E é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Permaneçam inculpáveis perante o Senhor, o seu Deus. Deuteronômio 18, 9, a preparação do Senhor dando a eles, tipo assim, olha, cuidado, não se envolva, aquilo é errado. Porque as obras da carne são manifestas, quais são? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias e etc. Gálatas 5,19, apóstolo Paulo dando isso aos leitores da Galácia, dos irmãos da Galácia. Olha as obras da carne, feitiçarias. Levítico 19:31, não recorram aos médiuns, nem busquem a quem consulte espíritos, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Apocalipse 21:8, mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, aqui está falando justamente de homossexualidade. Deus te abençoe, Rosângela. Os que praticam feitiçaria, os idólatras, olha, feitiçaria, idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago do fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte, Apocalipse 21:8. Olha em Miqueias, leia todo o contexto do capítulo 5, é interessante o Senhor dizendo que vai fazer vingança contra os gentios. Acabarei com a sua feitiçaria e vocês não farão mais adivinhações. Não recorram aos médios ali. Por fim, Apocalipse 22, 14 e 15. Bem-aventurados aqueles que guardam seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas, mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ame e comete a mentira. Vamos compreender por que Deus abomina a feitiçaria. Deus criou o homem, primeiro corpo, depois espírito. Ele criou o Adamar, barro, chão, Adam, por isso que Adam significa vermelho, Adamar, tirado da terra. Soprou o que nele? Nefesh? Não. Ele soprou o que? O seu espírito, ok? Soprou sobre o homem e o homem passou a ser uma alma vivente, um ser que respira. A junção do bios com o espírito promoveu, trouxe o que? A alma, ok? Adamar, Nefesh, Shaim. Então veio alma. Ele soprou o que? O Ruar. Adam, Adamar, Ruar, Nefesh, Shaim. Ou seja, enquanto os três estavam em unidade, eles eram um. Quando Paulo diz, nós temos a mente de Cristo, em Romanos, no capítulo 2, quando diz o homem espiritual discerne a tudo por ninguém é discernido, porque nós temos a mente de Cristo, ele consegue ver tudo, significa o seguinte, porque o homem espiritual está sob domínio do espírito, do homem interior. Quando Adão tentou e Eva passou a tentação adiante justamente para Adão, eles entraram em estado de tricotomia. Nós somos tricotômicos buscando a unidade em Cristo. Nós somos tricotômicos buscando a unidade em Cristo. Irmãos, vão deixando seu like aí, tá bom? Deus abençoe vocês. Aí entra o quê? Quando você vai ler na Bíblia lá no início, você vai vendo uma série de coisas acontecendo. Primeiro, questões conscientes do homem. O homem caído, ele começou a ter maldade. Quais são as maldades que o homem começou a ter? O homem começou a dominar os animais de um jeito que Deus não mandou dominar. O domínio que Deus manda Adão e Eva ter sobre os animais é deixá-los livres. E o homem começou a aprender. Começou a aprender bois. A descendência de Caim começou a aprender os bois, começou a aprender os cavalos, começou a aprender as galinhas, começou a aprender os cachorros, começou a aprender. Vê que o que leva as pessoas à guerra é o quê? Primeiro é território e depois os bens do território. Por que estamos desmatando a Amazônia? Para botar bois lá. Para que tantos bois? Para vender, porque ninguém consome esses bois tanto. Vender para quem? Não é para o Brasil, é para a China, é para a Europa, para os Estados Unidos. Então as pessoas desmatam, fazem grilhagem com a terra para poder criar gado. Para quê? Para poder justamente vender e ficar milionário. Ou seja, de certa forma, eu não estou contra os criadores, só me preocupo com essa questão
Porque está no coração do homem o acúmulo. Aí Jesus fala, não acumuleis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem. Ou seja, o cristianismo vem na contramão dessa coisa do acúmulo, do acumular, do juntar, do trazer para si. Está ligado no ego, está ligado justamente nessa coisa grande, inconsciente do ser humano. Quem está no canal Reconnect em Vida Nova tem falado muito sobre isso. Então vamos lá, gente, às segundas-feiras, tá, gente? Todas as segundas-feiras, 20 horas. Então vamos lá, vamos entender onde entra a feitiçaria aqui. A feitiçaria entra aqui justamente na força da sua alma, na rebelação, na rebelião, naquilo que você se rebela. Todo cristão que é rebelde, todo crente que é imaturo, que é nenenzinho, mimimi, como Paulo diz lá aos Gálatas, pensei que vocês estavam podendo comer churrasco, pensei que vocês estavam comendo já, podendo comer uma picanha, vocês estão aí de mamadeirinha. Ah, pelo amor de Deus. Então vamos lá, entra para ver essas coisas. Vamos compreender o que nós estamos fazendo. Muitas vezes cristãos estão vivendo não dentro daquilo que Deus tem para nós, mas dentro desse mundo. Olha aqui o bastão de Asclépio e o caduceu de Hermes. O que eles simbolizam? Olha o que toda a ciência simboliza para nós. Medicina, farmácia, ciências contábeis, medicina veterinária, odontologia, aqui são os paramédicos, né? A estrela da vida, fonoaudiologia, nutrição e todas as ciências, sejam elas ciências médicas, biológicas, exatas, elas têm como símbolo a serpente. Todas elas, se você não notou, todas elas trazem a serpente. Por quê? Como se fosse um símbolo de raciocínio, razão e equilíbrio. Isso é uma grande mentira. Na verdade, a serpente, ela representa a astúcia. Ela representa aquela que sempre está cortando a fronteira. A serpente, ela não é astuta, ela é sorrateira. A serpente não é inteligente, ela é traiçoeira. A serpente, ela não é inteligente, ela é maligna, ela é maliciosa, mas nós pegamos e adotamos, sabe? Adotamos, eu não estou demonizando nenhum símbolo, tá, gente? Só estou dando o exemplo de como a serpente ela é utilizada e como desde a mitologia, desde a Bíblia, desde a mitologia grega, mitologia egípcia, mitologia babilônica, você vai ver tudo isso entre os hindus, você vai ver as serpentes sempre simbolizando como se fosse o ápice da inteligência humana. Dentro da filosofia, os sufis trazem a serpente e outros animais, e aí nós podemos entrar também em questões mais psicológicas, como o homem, no seu inconsciente coletivo, ele sabe o que significa serpente. Já notou que todos nós temos medo de cobra? A pergunta é por quê? Ah, não, por causa do veneno. Pelo amor de Deus, gente, raciocina. Você é muito mais perigoso do que uma cobra. Você é muito mais perigoso que uma serpente. Mas você tem medo dela porque isso é uma herança coletiva. É uma herança do inconsciente coletivo desde Adão até os nossos dias. Essa é uma percepção que a gente precisa acompanhar. E aí, de repente, nós temos hoje como simbologia da vida moderna a serpente como uma grande fonte de sabedoria, como se a serpente simbolizasse inteligência. Só que vamos entender o que Deus fala com Adão, com Eva, a partir de Gênesis 3, verso 15, chama os três e reúne. Por que fizeste isso? Porque por causa disso você vai suar, vai criar calo na mão, por causa disso vai ter dores de parto. E você, serpente, rastejarás, lamberás o pó da terra. Você não terá mais esse poder, porque deixaste ser usado, você vai ser isso. Vamos compreender que então, quando Jesus está no deserto com Satanás, ele vem trazer, no mesmo índice de tentação com Adão e com Eva, ele vem trazer propostas justamente de independência. Vem a feitiçaria. Se Jesus aceita transformar pedras em pães, ele é um feiticeiro. Se Jesus aceita se atirar do pináculo para mostrar que ele flutua, que os anjos pegam ele pelos braços, ele é um feiticeiro profissional. Se Jesus se curva a Satanás por causa dos reinos desse mundo, ele faz um pacto de bruxaria, ele faz um pacto, se tornaria um feiticeiro e um bruxo. O nosso Cristo não é nada disso. Nosso Cristo é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Filho de Deus, Adão o último, aquele que venceu onde o primeiro Adão caiu. O primeiro Adão foi alma, alma, alma. E o segundo Adão, espírito, espírito, espírito. O primeiro Adão foi alma, e o segundo Adão, espírito, vivificante.
Isso é que é interessante. Paulo diz que o primeiro Adão foi espírito vivificante. Ou seja, porque ele poderia... Imagine Jesus, o quanto poder de alma Jesus não tinha. Você já imaginou o quanto de poder de alma Jesus não tinha? Imagine Jesus, ele deixa bem claro que ele tem esse poder. Sabe quando ele diz que tem esse poder? Quando ele diz assim para Pedro, Pedro corta a orelha do soldado, e ele diz assim, Pedro, rala, guarda a tua espada. Quem vive pela espada morre pela espada. Acaso, se eu não quisesse, eu faria um sinal para o Pai e ele mandaria para mim 12 legiões de anjos. Se eu fizesse um sinal, 12 legiões de anjos viriam ao meu auxílio, não 12 apóstolos. Olha só o tamanho do poder, que todo o poder me foi dado nos céus e na terra, e eu dou a vocês. Todo o poder, autoridade eu tenho, eu sou o Senhor do sábado. O homem, quem foi feito para quem? O sábado ou o homem? Aí ele falou, não, foi o sábado feito para o homem, então o homem é maior que o sábado, e eis aqui o Senhor do sábado. Ou seja, Jesus ali está dizendo quem ele é, mas não quer dizer com isso que ele podia usar de qualquer jeito, a hora que ele quisesse, do jeito que ele quisesse, não. Ele sabia que a alma dele poderia ser sua amiga ou sua pior inimiga, como é de muitos de nós. O que faz você cair é o anseio biológico, é sim os anseios da carne, conforme Romanos capítulo 7, é sim as tendências da carne, mas é também a passionalidade da sua alma. Então vamos ver que a serpente está interligada a tudo isso, a tudo isso. Gente, vai deixando o like aí, tá bom? Muitos chegaram aí, ainda não deixou o like, nos abençoe. Assine aí as notificações, se inscreva no canal se você não é inscrito, tá bom? Caduceu de Hermes. Vamos entender o que é isso para a gente começar a falar um pouquinho. O caduceu, o emblema de Hermes, Mercúrio, Hermes entre os gregos, Mercúrio entre os romanos. É um bastão em torno do qual se entrelaçam duas serpentes, cuja parte superior é adornada com asas. Está associada ao equilíbrio moral, ao caminho da iniciação e ao caminho da ascensão da energia Kundalini. Muito bom, gente boa, isso aqui é muito verdade. Vai estar associado ao equilíbrio moral. Muito, tem que ver. Ao caminho da iniciação, de onde? Para o inferno. E ao caminho da ascensão, ou seja, para baixo, da energia Kundalini, que são as duas serpentes. Isso aqui significa, ó, a nossa espinha, né? Ou a nossa cervical, e a Kundalini sai do cóccix. Ou seja, entre o períneo, né? Entre os dois órgãos que nós temos, o períneo, e vai se envolvendo até chegar ao cérebro. Essa é o topo do cérebro, é a energia chakra do topo, né? E aqui a Kundalini vai fazendo isso. Então, na verdade, há um misticismo muito grande, um envolvimento místico nisso aqui, profundo. E aí, o que nós temos mais nessa situação? Nós vamos ver aqui que nós temos ainda justamente o equilíbrio é onde? Yin e Yang. O equilíbrio de Yin e Yang, ou seja, forças opostas se equilibrando dentro do homem. Só que isso é balela. Não existe forças opostas se equilibrando dentro do homem. Ou você é guiado pelo Espírito Santo. Olha o que Gálatas 5 diz. Se vocês forem guiados pelo Espírito Santo, vocês não satisfarão a concupiscência da carne. A partir do verso 16. Agora, se vocês forem guiados pela carne, infelizmente, vocês vão experimentar quais são as obras da carne. Aí Paulo vem falando as obras da carne. Idolatria, inveja, ciúme, porfia, prostituição, adultério, lascívia, vai embora. É aquela nojeira toda. Mas se estás debaixo do Espírito, vocês não tem como o bem e o mal estar dentro de mim. O nosso apóstolo Paulo, após Jesus, é um dos homens que mais tem a revelação do Evangelho e da transformação de Deus. E ele diz para si, não tem como mal e bem viver dentro de você, meu filho, dá ruim. O bem e o mal dentro de você dá ruim. Aquele negócio do anjinho bom aqui, do anjinho mal aqui, em parte, quem traz isso é Freud, dizendo que nós temos essa luta moral, essa luta ética dentro de nós, querendo ouvir o mal e o bem ao mesmo tempo, mas na verdade isso não funciona, isso só traz para nós crise de identidade, isso só traz para nós momentos bons e ruins, momentos de glória e momentos de derrota. E o que Cristo propõe na verdade não é que convivamos com o bem e o mal, o que Cristo propõe para nós é que a gente expurgue o mal, que tire todo o mal dentro de nós. O apóstolo Paulo entende isso e escreve em Romanos 7, o bem que eu quero fazer não faço, o mal que eu não gosto, abomino, acabo fazendo, miserável que eu sou. Quem vai me livrar do corpo dessa morte? Aí ele responde isso lá em Romanos 8, nenhuma condenação há, verso 1, para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Aí está a resposta, andar no Espírito. Eu não posso ter obras da carne e obras do Espírito em mim. Uma fonte não pode jorrar água limpa e água suja ao mesmo tempo. Ok, queridos? Essa é a perspectiva do cristianismo. Nunca, nunca, nunca. Não tem como andar com yin e yang. Não dá para ter duas serpentes aqui. Isso não existe.
O bastão de Asclépio. O bastão ou bordão de Esculápio ou Asclépio é um símbolo antigo relacionado à astrologia. Olha os nossos símbolos modernos, onde é que eles estão. Por isso que eu disse que é feitiçaria e bruxaria moderna. Nós migramos símbolos e trouxemos para nós, sabe? Trouxemos para nós. E com a cura dos doentes através da medicina, mistura de astrologia com medicina. Consiste de um bastão envolvido por serpente. Às vezes é confundido com um caduceu de Hermes, que consiste num bastão com 2 serpentes enroscadas nas asas do alto. Esculápio, gente, para quem não entende, ou Asclépio, na mitologia grega, ele é deus da medicina e da cura. Tá? Ele é um deus, filho de Apolo, com uma mortal, e ele é o deus da cura, tido como deus da medicina da cura. Mas, na verdade, você vai ver que voltando aqui um pouquinho, que essas 2 serpentes aqui, uma é Ode e outra é Obe, e elas, na verdade, vêm o quê? Para regular o masculino e o feminino. Olha onde vamos chegar a aula hoje. Ainda tem isso. A dualidade masculino e feminino é a coisa muito mais profunda do que isso, mas não posso entrar aqui agora, senão alguns vão até me chamar de herege, mas eu vou só manter por aqui. Essas 2 serpentes, elas simbolizam o masculino e o feminino, trazendo justamente a unicidade dessas 2, por isso que o yin e yang ele é enganoso. Porque ele diz, não, é o bem. Tá vendo a bolinha preta no branco e a bolinha branca no preto? Que significa que os 2 estão unidos e não tem como separá-los. Isso aqui também é macho e fêmea, tá, gente? Na mesma proporção, tá dizendo que ânimo e ânimas têm a mesma proporção. Isso é mentira. Tanto Freud, que é ateu, como Jung, que não vou dizer que ele era cristão, mas que tinha temor de Deus, deixam bem claro que o homem ele tem um pouquinho de ânima, mas a ânima do homem é reduzidíssima, quase, muito pouco. E a mulher também tem um pouquinho de ânimos, que é justamente a parte masculina, mas é muito pouquinho, não dessa forma. O que isso aqui é? Homossexualidade. Vamos ver isso lá na frente. A serpente como culto e adoração e poder. Olha aqui a serpente no Egito. Olha aqui a deusa egípcia Ureus. Olha aqui todas as coroas dos faraós com as serpentes, as pitons egípcias. Nós vamos ver que Harry Potter começa como? Qual o dom de Harry Potter? O dom do menino Harry Potter é conversar com serpentes. Ele ouve as serpentes. Gente, pelo amor de Deus. A iniciação do bruxo, justamente, ele é um menino que tem o dom para a bruxaria, como todo ser humano tem, mas ele é um pouco mais desenvolvido porque ele tem uma herança espiritual. Por que que alguns... Deixa eu falar aqui, vamos lá. Por que que algumas pessoas têm dons mais ampliados? Todos os seres humanos têm capacidade para ser ou bruxo ou profeta. Entenda isso. Você tem potencial para ser bruxo ou profeta. Você vai ter que escolher quem você quer ser. Feiticeiro ou profeta. A gente vai deixando o like aí, tá bom? Abençoa a gente aí. O que você quer ser? Um bruxo ou um profeta? E quando eu falo um profeta de Deus. A diferença do bruxo para o profeta é que o profeta recorre a Deus. Ele tem que ouvir, e veio a mim a voz do Senhor, e veio a mim a mão do Senhor, e veio a mim sempre a voz do Senhor. E o bruxo? Ele faz o que ele achar que tem que ser feito, ele invoca os espíritos que ele tem que invocar, ele usa os elementos que ele aprendeu a utilizar, ele invoca a natureza, não a natureza, mas os espíritos que estão em volta do planeta Terra ainda, porque comandam ainda, mas serão em Apocalipse. Quem não conhece escatologia, estuda lá comigo escatologia, nas aulas de escatologia, e verá que anjos virão, pararão essa questão desses espíritos que no afroespiritismo chamam de orixás, vão parar de comandar a natureza. Você acha que Jesus está mandando no mar e na água? Perdão, na água e no vento e no relâmpago, quando ele está no mar da Galileia? Vento, cessa. Mar, acalma-te. Ele não está mandando na natureza no sentido só do vento e do mar, como se eles fossem uma vida, uma alma. Eles estão comandando também poderes que estão por trás daquilo ali. Então nós vamos compreender que essa questão da natureza, essa necessidade, já notou que todos nós temos uma lacuna, um vácuo de perguntas. Por que Deus faz assim? E por que todo mundo quer leitura de mão? Por que todo mundo quer adivinhação? Por que todo mundo quer saber do futuro? Por que todo mundo, quando vê profeta, a igreja, o povo é profeta? Meu Deus do céu! Eu me lembro na década de 90 que tinha eu não vou falar o nome para não, de repente, criar problema. Fulaninho Kodak. Fulaninho Fuji. Né, que era o nome dos filmes na época. Hoje em dia, como não tem mais Kodak nem Fuji como filme, não se usa mais câmeras assim, né, que agora é tudo cartãozinho, então agora é Photoshop Corel Draw. Irmã Maria Photoshop. Meu filho, cuidado, aquela irmã quando olha, ela vê o teu passado, o teu presente, teu futuro, e ela ainda faz uma melhorada. Ou não! Cuidado com aquele irmãozinho. O irmãozinho, ele era fulano Kodak.
Agora ele é fulano Corel Draw. Meu Deus! Aquele irmão, quando Deus usa... Ó, aí... como é que funciona? Não vou chamar de culto, não. Reunião. Lota. Por que que lota? Porque a alma feiticeira do crente... Agora vocês vão me entender. A alma feiticeira do crente, ele quer adivinhação. Ele fica lá quase assim, igual aquelas meninas do Silvio Santos. Quando o cara começa a profetizar... Misericórdia, queima Jesus, queima essa alma feiticeira. E aí o que acontece? Por que somos enganados, queridos? Deus usa Oséias, Deus usa Joel, Deus usa vários profetas maiores e menores dizendo assim, e ninguém dirá, ensina-me, ou ninguém ensinará ninguém, porque o Espírito Santo estará em vós. Se o Espírito Santo que está em mim está em você, ele vai testificar algumas coisas que eu vou dizer para você, se é verdade ou não. Mas se você está pela alma, entenda, a tua alma quer tapete vermelho. E se o malandro que está lá na profecia, na profetada, como o Silas gosta de falar, e ele for maldoso, não for um profeta honesto, porque tem, meu irmão, tem Balaão por aí, você acha que não? Tá cheio de Balaão por aí. E tá cheio de Balaão. Enquanto houver gente para pagar, Balaão tá ali. Minha filha, eis que te digo, tu és a menina dos meus olhos, ninguém poderá te tocar. Olha aí esse varão que chega, olha aí esse anjo, minha filha. Show. É o aço. Então, gente, vamos compreender que nós precisamos sair desse mecanismo de feitiçaria que está na alma. Como, pastor, a gente sai desse mecanismo de feitiçaria? Buscando a Deus. Você precisa preencher essa lacuna da sua alma com o Espírito Santo. Enquanto você tentar preencher a lacuna da sua alma com atitudes de alma, você estará incorrendo em feitiçaria. E tem muita gente se dizendo pentecostal, avivado, que tem... tá cheio de Jezabel na igreja. Irmãs, agora eu vou dirigir minha palavra para as irmãs. Essas irmãs que dizem que são profetisas, que são profetas, mas o testemunho de vida dessas irmãs não é de profetisas. Não é um testemunho de profetisa. É um testemunho de Jezabel. E eu tenho muito cuidado com isso. A irmã, ela quer ultrapassar o pastor. Na minha igreja não tem isso não, graças a Deus, que comigo também não rola. Se Jezabel chegar lá na igreja, meu irmão, vai entrar e vai sair muito rapidinho. Porque é o seguinte, lá tem profeta também. Não entra com esse papo de vir com... sapateia na minha frente não, que dou logo um bandão. Então vamos lá. Se não é de Deus, vai rala. Já fala assim diz o Senhor, assim agora digo eu, não o Senhor. Sai daqui. Rala daqui. Não é assim que funciona não. Então voltamos lá, gente. A pessoa diz que é profeta e começa a ir contra o ministério, começa a bater de frente com o pastor. Porque esse pastor é isso, que esse pastor é aquilo. Eu sei que esse pastor é isso, que ele é cego. Realmente ele não é avivado, ele é geladinho, ele é o chup-chup, aqui no Rio, Minas é chup-chup, aqui é sacolé. Ele é o como é que o pessoal fala? Geletariano, ele é o bate-gelo, ele é o congelacional. Entendi. O pastor, infelizmente, ele é incrédulo, é verdade, infelizmente ele não crê. Só que o seu papel não é confrontar ele, o papel de Davi não é confrontar Saul, o papel de Davi não é bater de frente com Saul, o papel de Davi é tocar harpa para que Saul se sinta aliviado da opressão que está sobre ele. O papel de Saul, o papel de Davi é ir à frente em nome, inclusive, de Saul e vencer as guerras que Saul não consegue vencer. O papel dele não é bater de frente e correr. Então, se você diz, eu sou profeta mesmo, quando Deus manda falar, negativo. Vamos tomar cuidado com isso. Você pode estar, minha filha, infelizmente, incorrendo num processo que a gente apelida de espírito de Jezabel. Não é espírito de Jezabel, mas a personalidade como daquela mulher, que era uma sacerdotisa de feiticeiros, de 850 sacerdotes, que adoravam outros deuses. E o que tem de pessoas assim nas igrejas, de homem também, mas a mulher, infelizmente, esse papel, as mulheres são em maioria. Pastor, o que eu faço então? Meu filho, duas coisas. Ou você cai de joelho em intercessão pelo seu pastor e ora com carinho por ele e diga, Deus, abre a visão desse homem, Deus, abre a visão da minha pastora, abre a visão do meu pastor, fala com ele de forma tremenda, Deus, se revela a eles na madrugada, Deus, aparece, Senhor, fala. Então, se você quer realmente que a sua igreja cresça,
Você precisa orar pelo teu pastor. Aviva ele, Senhor. Aviva a minha pastora. Mostra para eles que o Senhor é Deus. Senhor, esse é o teu papel. Chorar, lacrimejar, derramar, prantear pela vida do seu líder, do seu pastor, para que Deus se revele a ele. Não é você que tem que se revelar. A pessoa quer que ela mesma se revele em nome de Deus. Aí você, infelizmente, entra numa guerra contra a liderança. Só que ele é o anjo da igreja. Só lembre-se disso. Ele é o anjo da igreja. Errado ou certo, quem presta contas a Deus não é o profeta. A carta não vem ao profeta que está em Esmirna, ao profeta que está em Sardes, ao profeta que está em Filadélfia, ao profeta que está em Laodiceia. Não, é ao anjo, ao anjo, ao anjo, ao anjo, ao anjo. Errado ou certo? Tenho contra ti. Quem pega a carta primeiro é ele. Tenho contra ti. Tenho contra ti. Tenho. Então sai de perto, profeta. Porque o que ele tem contra ti é contra o anjo. Vai dar mole, tu vai entrar no lugar dele. Então sai disso. Você é profeta. Tomara que os profetas entendam que há uma linha tênue entre profeta e feiticeiro. E a gente precisa entender quem é profeta e quem é feiticeiro dentro da igreja. E Satanás te aguça aí para o campo da feitiçaria. Sabe o Darth Vader? Luke, venha para o lado negro. É isso aí, é mais ou menos isso aí, ó. Fica entre vai lá e vem cá. Pra quê? Poxa, mas... E aí? Vamos compreender, gente. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil. Estamos vivendo um tempo de muita reflexão. Temos que refletir mais sobre as nossas vidas, nosso ministério profético. O ministério profético pertence à igreja. E nós precisamos refletir nisso. Sabe o que está acontecendo com a Terra? Por isso que eu falei, esse estudo ele é amplo. Eu nem comecei a ampliar ele de forma maior. Eu estou aqui só tentando explicar para vocês algumas situações que Satanás tem colocado dentro da igreja. Falei em umas aulas passadas sobre espíritos infiltrados dentro da igreja. E nós permitimos essas infiltrações através de nós mesmos, as obras da carne. Sabe, nós temos que tomar cuidado. Eu creio em profetas, claro que eu creio. Eu creio nas profecias, claro que eu creio, mas elas têm o DNA de Deus. Os profetas e profecias, elas vêm de Deus, elas não causam confusão, elas se cumprem, elas são honestas, elas exortam, consolam, edificam e ensinam. Ok? Então vamos lá para a feitiçaria. Vamos lá não, né? Vamos para o estudo, pelo amor de Deus. Serpente como culto, adoração e poder. O culto à serpente remonta desde o início dos séculos. Os romanos e os gregos foram os primeiros a prestarem culto à cobra, sendo os responsáveis pela sua propagação. No Egito, a serpente era venerada e encarregada de proteger locais e moradias. Cleópatra era uma sacerdotisa que venerava a serpente. Todos os seus pertences, adornos, eram em formato de cobras e similares. Este ritual cresceu através do rio Nilo para diversas regiões africanas. No antigo Dahomey, esta adoração se intensificou. E lá, Dan, como é chamada a serpente sagrada, não confundir com a tribo de Dan, que vem com tio e não com N, transformou-se no maior símbolo daquele povo, também chamado pelo nome de Vodun Besen. Já os Yorubás, que nós brasileiros conhecemos, chamavam a divindade de Oxumaré. Olha aí, galera do Brasil. Oxumaré, ou cobra arco-íris. E os bantus e sudaneses, que nós conhecemos também, tinham uma divindade similar chamada de Angoro. Mas Oxumaré, como é o mais popularmente conhecido no Brasil, é o orixá que determina o movimento contínuo, simbolizado pela serpente, que morde a própria cauda, a serpente de Boros, e enrola-se em volta da terra para impedi-la de se desgovernar. Olha, a serpente fica em volta da terra para impedi-la de se desgovernar. Oxumaré está em torno da terra. Para impedi-la, pela crença iorubá, se Oxumaré perder a força, o nosso planeta vaga solto pelo espaço, sendo o fim de tudo. Você sabe quem é Oxumaré? Eu nunca fui do candomblé, nem da Umbanda, nem da Quimbanda, mas eu, infelizmente, tranquei meu mestrado em Ciência das Religiões, ou Religiões Comparadas. E quando chegamos em religiões afrodescendentes ou religiões africanas, fomos estudar os orixás. Oxumaré é o orixá que vem como serpente, com um arco-íris. E no candomblé, quem tem o Oxumaré de frente, ele fica 6 meses como homem e 6 meses como mulher. Se é mulher, por 6 meses vai gostar de mulher. Se é homem, por 6 meses vai gostar de homem. E depois vai voltar a gostar de mulher. No final são bissexuais
E aí você vai lembrar comigo o quê? Vamos voltar aqui. Você vai lembrar do yin e yang, o macho e a fêmea. Renata, Deus abençoe. Você vai lembrar do yin e yang, macho e fêmea, ânimos, ânimas. E aí você vai começar a entender o que está acontecendo com o Brasil e com o mundo. Vindo a era... Saímos da era de peixe, segundo a nova era, saímos da era de peixe e entramos na era de aquário no século 21. Biblicamente, Leviatã está comandando o principado da terra. Leviatã é o quê? É um dragão, é uma serpente que sai do mar. Leviatã é um grande príncipe, um dos grandes, vou colocar nessa palavra só para vocês entenderem, só para ser mais pedagógico. É um dos grandes príncipes auxiliares de Satanás. Desceu das regiões celestiais para comandar essa era. A última era, né? Diga-se de passagem, não sei quanto tempo vai demorar, se milênios, se séculos. Então Leviatã se levantou, já se preparou desde os anos 1990. Então vamos entender uma coisa. Leviatã trouxe quem com ele, fortemente sobre o mundo todo? Esse demônio, esse espírito, que no Brasil, pela influência da afrodescendência, chama-se Oxumaré, para nós aqui. Mas para outros lugares ele tem um nome, que é um demônio que trabalha na sexualidade e justamente no desvirtuar, como o apóstolo Paulo tem nos dado a entender. Ele fica em volta da terra, como diz a própria mitologia, cuidando da terra. Olha que símbolo está aqui. Que estrela é essa aqui, irmãos? Que vocês estão vendo? Essa estrela mística, que é muito mais antiga do que o novo Estado de Israel. Ah, tá. Você sabe o que é o preto e o branco aqui? Para vocês que gostam de estrela de Davi, que não tem nada a ver com a estrela de Davi, nunca foi provado que a estrela de Davi foi isso aqui. Isso aqui foi Salomão que trouxe para os seus cultos, tá? Isso aqui é uma pirâmide para cima, isso aqui é uma pirâmide para baixo. Isso é o símbolo do macho e da fêmea, o côncavo e o convexo. Como nós temos no Congresso lá, no Congresso nós temos o 11, e nós temos uma cúpula para cima e uma cúpula para baixo. O que é a cúpula para baixo? Não, aqui é hexagrama. O que é a cúpula para baixo? É a fêmea, que recebe o sêmen. Cúpula para cima, o macho, que derrama o sêmen. Então nós temos a fêmea e o macho, nós temos o 11. Os dois pilares do Templo de Salomão, onde tem um triângulo com o olho que tudo vê, o olho de Horus, o macho e a fêmea, o sol e a luz e as trevas, o céu e a terra, dualidade. E ali você vê que a estrela de Davi é o quê? Um para baixo e um para cima. No satanismo você tem um sumo sacerdote e ele tem como auxiliar uma sacerdotisa e um sacerdote. Representação da energia feminina e da energia masculina. Israel, quando adota essa hexagrama, quem adota isso é um movimento chamado movimento sionista, nas décadas de 1940. Quando vem da Segunda Guerra, os judeus têm muito dinheiro, 52% da riqueza do mundo está na mão dos judeus, e os judeus injetam dinheiro para criar a ONU, e eu não estou falando de todos os judeus, estou falando dos judeus que têm muito dinheiro. Um abraço, dona Maria Mônica. E aí o que acontece? Um abraço para Mariana, Cachoeira do Brumado e Vargem Alegre. E o que acontece? Os judeus trazem já uma bandeira pronta. E a bandeira pronta vem com o que no meio? Uma estrela de 6 pontas, que é o hexagrama. E as pessoas querendo defender, dizem que isso aqui é o D de Dalit, David. Só que mentira, se você estudar um pouquinho de arqueologia, se você estudar arqueologia hebraica, esse símbolo não está nos anais da história de Davi. Esse símbolo está nos anais da história de Salomão. Procure aqui no YouTube e fala assim, estrela de Davi, bênção ou maldição. Você vai ver toda a história dessa estrela que vem muito antes, lá entre os hindus, sendo usado como culto e adoração. E a cobra em volta. Por isso que tem gente que usa aquele cordão com essa estrela, o hexagrama, dentro de uma redoma, opressão pura. Ok, gente? Então, em nome de Jesus, procurem aí depois. O culto à serpente recomenda desde o início dos séculos. Então vamos lá. Olha aqui. Quem é o Oxumaré? Quem está comandando o Brasil? Olha aqui quem está dentro das nossas situações que hoje estamos vivendo. A gente não estava entendendo por que cresceu o número tão grande de homossexualidade.
Porque, gente, a psicologia, a psicanálise explica que isso é comportamental. Isso não tem nada a ver com herança DNA. E muitas vezes não tem a ver com heranças espirituais. Algumas têm, mas nem todas têm. Como é que um garoto de 13, 14 anos se descobre homossexual agora? É comportamental, porque ele está convivendo numa ambiência. Se lembra que a minha live de Natal eu falei sobre isso? Ambiência é algo super importante, gente, em nome de Jesus. Ambiência é algo muito importante. A influência da ambiência é uma energia que vai para dentro de você. E essa energia, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então você diz, não, eu sou de Deus, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus. Chega uma hora que você acha interessante aquilo. E no momento que você experimenta, você faz um pacto, uma aliança. Entenda, a homossexualidade é um desejo de ambiência sociocultural, socio-interativo. Quando experimentou, ligou a alma. Ligação de alma não é só com homem e mulher, não, tá bom? É com homem, mulher com mulher, mulher com mulher, homem com mulher. Então você, pum! Por que o povo grego está destruído até hoje? Por que o povo egípcio está destruído até hoje? Por que muitos povos antigamente se destruíram? Por que Sodoma se destruiu? Por que Roma se destruiu? Já notou que todos esses povos que foram império e foram destruídos, uma das grandes marcas deles era a homossexualidade, principalmente a masculina? Então vamos entender que esse movimento de Oxumaré no Brasil, ele está porque você não está vendo o seu filho andando com a pessoa, o coleguinha dele é assim, é tadinho, né? O coleguinha temos que amar, é verdade. Mas tira teu filho de perto. Tira teu filho. Pastor, o senhor está levantando aqui uma situação, pastor, cuidado, pastor. O senhor pode ser colocado como alguém que está praticando e ao mesmo tempo levando as pessoas a serem, como é que é o nome que dá? A serem, eu esqueci o nome, perdão. Preconceituosas. O senhor está gerando preconceito, pastor. Estou gerando preconceito não, irmão. Não estou gerando preconceito não. Estou falando a verdade. Eu não estou pedindo para matar, nem bater. Deus me livre, longe disso. Para mudar de calçada, negativo. Para não aceitar na igreja. Muito pelo contrário, aceite na sua igreja. Para não amar. Para não estar do lado. Não sou homofóbico não, pelo amor de Deus. Pode ir na minha igreja à vontade, pode ir. Agora entenda, se você não tomar cuidado, daqui a pouco a sua filha, e muitos têm passado isso dentro da igreja, o seu filho e a sua filha vão aderir ao homossexualismo, como já tem aderido. Gente, que chega de gente pedindo oração, porque a filha ou filho chegou e falou, pai, eu sou homossexual, mãe, eu sou homossexual. Vamos lá, gente, vamos compreender isso, vamos levar a sério isso. Eu não estou espiritualizando simplesmente não, gente. Eu não estou simplesmente me posicionando como se fosse um arauto da verdade, o bastião. Não. Eu estou mostrando para vocês o lado espiritual. Olha a serpente aqui no bastão. Olha ela de novo. Olha aqui. Preste atenção. Isso é histórico, isso é religioso, gente. Eu estou mostrando para vocês fatos, eu estou sendo empírico com vocês, eu não estou dizendo que Deus me deu uma revelação, não estou dizendo para Deus que Deus me deu uma visão, e essa visão eu tive um sonho, não estou falando disso não, gente. Eu estou mostrando para vocês a verdade, estou mostrando para vocês uma realidade. Por isso, em nome de Jesus, vamos vigiar, vamos orar pelas nossas crianças. Eu estou já preocupado, sabe, na minha igreja, eu estou conversando com as mães, eu estou preocupada com as crianças de 5 anos, de 6, porque eu não sei quem está na creche. Eu não sei se as tias da creche... Ambiência! Se as tias da creche, vocês estão entendendo? Ambiência é formada e a criança é uma antena parabólica, a criança é uma esponja, a criança absorve tudo. Aí chega em casa, você faz o quê? Não ora. Ore seu filho, seu neto, seu sobrinho antes de ir para a creche e ore quando chega, repreenda, cria uma nova ambiência sobre ele. Aqui, ó. Há poder, livra, imposição de mãos. As saídas e as entradas de poder na nossa vida são as mãos, os pés e a boca e a cabeça. Entenda isso no reino espiritual. Mãos, pés, boca e cabeça, entradas e saídas de poder. Ok? Então você pode usar sua mão para impor sobre a cabeça da criança.
e jogar sobre ela a unção de Deus, e lançar sobre ela a unção de Deus, e repreender, e falar, Senhor, joga o capacete da salvação sobre essa criança, cobre ela, Senhor, coloca a couraça da justiça, ela é um bebê, ainda é uma criancinha, não sabe, cobre, porque se você tiver dentro de uma creche, de uma escola, professores com essa tendência, com essa orientação, vou usar o termo técnico que eles gostam de usar, com essa orientação, eles vão conduzindo o número de homossexuais que aumentou nas escolas públicas e nas universidades é espantoso. O número de pais cristãos evangélicos que estão desesperados, coitados que eu estou falando assim, no sentido de ter misericórdia para essas gente, que já sabem o que fazer, porque o filho, quando ingressou no ensino médio, ou quando foi para a faculdade, ao longo de 2 anos agora são homossexuais. Esse homossexualismo é comportamental, é um comportamental espiritual, e a gente não está entendendo o que está acontecendo. Agora, vocês estão compreendendo o teor da aula? Vocês estão compreendendo agora onde é que a gente está chegando, gente? É batalha espiritual, a minha matéria é batalha espiritual. A minha matéria é investigar isso. Essa feitiçaria, essa bruxaria moderna. Essa coisa nova que a gente acaba não entendendo e acha que... Aí tem o quê? Tem a televisão, aí tem a internet, aí tem os filmes. Não pode falar. Cuidado. É homofóbico. Só que aqui eu estou como pastor. Não estou votando em ninguém, não quero voto de ninguém, não estou ganhando nada, não estou entrando em... eu não quero ofender a ninguém, de forma alguma quero ofender a ninguém. Mas eu tenho que viver a minha fé, eu tenho que ver a minha consciência, eu tenho que viver acima de tudo, sabe, que aquilo que eu creio, aquilo que eu estudo, aquilo que eu tenho visto. Eu não estou negando a homossexualidade na humanidade, nunca. Eu não sou idiota, eu sou bobo. Só que Deus não criou o homem para ser assim. A palavra de Deus diz que criou macho e fêmea, os criou. Essa é a realidade. Só que nós estamos vivendo essa era, preste atenção ao seu redor. Estamos vivendo essa era, a era da serpente. Veio com toda a força no século XXI. Ela já veio rastejando no século XX, saiu do deserto de cabeça baixa, lambendo o pó por Jesus, tomou na cabeça várias vezes, mas se levantou de novo no século XXI, com a vinda de Leviatã. E aí nós estamos vivendo justamente a preparação disso. Nós estamos vivendo essa questão toda, ao qual nós não prestamos muita atenção. E é preciso prestar atenção que ela também rasteja dentro das igrejas. Tem muita gente dando papo para a serpente. Tem muita gente conversando com a serpente. Vigia, meu irmão, vigia, minha irmã, em nome do Senhor Jesus. Olha aí a serpente de Boros. Olha aí, queridos. A serpente está se levantando atrás do líder, atrás do pastor, atrás do púlpito, se levantando atrás do ministério de louvor. A gente não tem que fingir que está vendo as coisas, não. A gente tem que ver como é e olhar e falar assim, o Espírito Santo te revelou, o Espírito Santo está te dando discernimento, veja. Em nome de Jesus, gente. Ame as pessoas. Ame as pessoas. Exorte com carinho, com amor. Não brigue com ninguém. Mas a nossa luta, que não é contra carne nem sangue, deve ser levantada com fé e com entusiasmo. Porque é isso que está comandando a igreja. É isso que está comandando as nossas vidas. E não adianta ficar com raiva dos outros, não, querido. O segredo, a arma não é ter raiva das pessoas. A igreja dormiu. A igreja ficou atrás de prosperidade. A igreja ficou muito preocupada em crescer, em ter templos maravilhosos e lindos. Não sou contra ampliar, estou ampliando a obra lá da minha igreja, a obra missionária, mas entenda, uma coisa é ampliar uma obra, uma coisa é você crescer porque não cabe mais pessoas, uma coisa é você dar um ar-condicionado, um bebedouro para a igreja, é decente. Uma coisa é você fazer um templo bonito, bacana, para adoração, para reunir, para poder... Isso é bacana. Agora, outra coisa é você querer que todo mundo entre de Ferrari na igreja, que o carro entre na igreja, que você entre com pisca-alerta aparecendo no programa do Silvio Santos, que o irmão venha com chave do iate, do apartamento. Ou, culto de domingo não é para isso, não. Culto de domingo é para você adorar a Deus. É para você agradecer ao Senhor. E nós estamos vendo um tempo novo de feitiçaria e bruxaria, ninguém está vendo isso. Que a gente está esperando um cara de capa preta, com chapéu negro, com capa negra. A gente está esperando alguém com unha grande igual o Zé do Caixão, evocando palavras em aramaico. Isso está muito lúdico. Sai disso. O sistema todo ao nosso redor já está assim. Ok? Então, em nome de Jesus,
eu quero poder compartilhar com vocês e pedir a ajuda de vocês. A palavra de Deus para a gente pedir ajuda aos santos. E eu quero pedir a ajuda de vocês nesse momento, queridos, compartilhando o que Deus tem feito através da nossa igreja. Como eu estou terminando aqui a aula, eu quero rogar ao Senhor que... Quero mostrar para vocês que a gente... Nossa obra, como é que está aqui, andamento da nossa obra aqui no Rio de Janeiro. Começamos hoje. Quero que vocês me ajudem em oração, se possível. Deus nos deu um galpão e nós estamos trabalhando muito neles. Então peço a você que nos ajude. Hoje chegou o material. Você acompanha 1 minutinho e meio só. A evolução, parte elétrica, toda que a gente está fazendo. Material chegando, Deus tem nos dado graça, Deus tem nos ajudado, e que será um lugar de libertação. Rio de Janeiro, aqui no bairro de Cordovil. Deus nos deu esse desafio, queridos. Estamos aqui num desafio muito grande. Nos ajude em oração. Se você puder ofertar também, nós aceitamos com carinho. Não estou pedindo nada para mim. Tudo nosso tem muita transparência, tudo com nota fiscal. Eu estou justamente mostrando esse vídeo porque alguns dos irmãos abençoaram, têm abençoado, assim como eu mostrei na questão dos missionários, também estou mostrando para vocês aqui o que nós temos feito. Isso aqui é fruto de milagres, Deus tem dado milagres. Entramos no galpão sem pagar depósito, sem fiador e 3 meses sem pagar aluguel. Olha bem como é que Deus faz. Isso começamos hoje, hein? Essa obra começamos hoje. Na rua Iranduba, 174. A partir de fevereiro ou março estaremos lá, queridos. Então o pastor está até um pouco cansado porque a gente está nessa correria. A gente já está aqui. Deus colocou homens, trabalhadores, gente que nem é cristão. Esse irmão que está aí nem cristão é, mas Deus abençoou até para fazer um preço melhor, para nos ajudar. Você vê que estava vazio, o galpão não tinha nada. Em um dia, foi só hoje. Só o dia de hoje. As sapatas sendo colocadas, as ferragens. Nós trabalhamos rápido, irmãos. O trabalho é rápido. Deus tem pressa para salvar almas, Deus tem pressa para avivar. Então nós vamos, em nome de Jesus, e eu espero que vocês possam ser abençoados. E nos ajude, tá bom? Em oração. E quando você puder, lembre-se de nós. Pastor, Deus abençoe nosso pastor, abençoe lá aquela obra. Abençoe os irmãos que estão naquela obra lá. Deus abençoe aquele povo. Sabe, Deus tem realmente feito grandes coisas aqui conosco. Então peço a sua oração. Estou aqui só dando satisfação a vocês, tá, gente? Dando satisfação aos que têm ajudado. Saber que a nossa obra é séria, honesta. Se eu combato o desvio de verba e de dinheiro é porque eu não vivo isso. Graças a Deus, não preciso. Deus tem me sustentado e eu creio que o Senhor... Tá bom? Essa obra tem em suas mãos, orações e alma. Amém. Deus abençoe vocês. Muito obrigado pelo carinho, pela paciência. Cortei a aula um pouquinho, mas eu precisava mostrar, né, uma forma de eu dizer para vocês muito obrigado aos que têm ofertado, para os missionários, os que têm ofertado para a obra de Deus. Agora, orem. Voltando aqui ao assunto feitiçaria e bruxaria. Orem, nós estamos cercados de bruxos e feiticeiros. Eu não estou querendo alertar vocês, ficar, cuidado. Não, mas orem, cuidado. Semana que vem nós vamos trazer justamente as mensagens subliminares de feitiçaria e bruxaria para nós. E como são trabalhadas em Hollywood, como são trabalhadas nas novelas. Eu sei que muita gente, Josué Irion, por muitos anos falou sobre isso. Muita gente já deu bons estudos. O próprio Daniel Mastral, Carlos Ribas, que é meu amigo. Então, eu sei disso, mas nós vamos rever isso de uma forma mais profunda, mais plena. E você vai começar a compreender esse movimento de violência, de homossexualidade, de apostasia, de desvios e de muita coisa que tem acontecido no nosso país. Amém? Deus abençoe sua vida. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua atenção. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Deus os abençoe. Até a segunda-feira no Reconnect em Vida Nova, onde nós vamos falar um pouquinho de depressão, tá? Vamos tentar falar sobre depressão na alma, sobre depressão na vida do cristão. Vamos usar justamente o profeta Elias, vamos falar sobre Davi, sobre Saul, sobre Abraão, sobre Moisés.
pessoas que realmente tiveram problemas e acometimentos em algum momento de distimia, de ansiedade e depressão. Isso pode levar a suicídio, infelizmente, e nós precisamos falar disso sim, tá bom? Até segunda, em nome do Senhor Jesus. Fiquem na paz do Senhor, na graça e na prosperidade dele. Amém.